Obrigado, Elis. Agora eu vou chamar o Marcos. Bom, pessoal, bom dia. A primeira apresentação que eu fiz, eu encaminhei previamente a alguns colegas e recebi um retorno dizendo que a minha apresentação estava excessivamente provocativa e longa. Ela tinha 12 slides. Então, o que eu fiz? Eu reduzi a apresentação para 6 slides, mas estou mantendo a questão da provocativa. De tal forma que eu vou muito aí reforçar as palavras aí do Chataki. Não se trata de uma visão institucional. E eu vou usar aqui alguns exemplos práticos. Nos idos de 89, nós tivemos a primeira eleição presidencial e eu, na época, trabalhava no Banco do Brasil. E andando assim na rua, de repente eu deparo uma banca de revista, a capa da revista Veja, com um dos candidatos, que era o então Fernando Collor, candidato Fernando Collor, e havia nessa capa Fernando Collor, o caçador de Marajás. Marajás, na época, eram funcionários do Banco do Brasil e de outras estatais. E eu confesso a vocês que, na época, aquilo não me assustou muito. Fiquei relativamente calmo, tranquilo, porque eu não me via como Marajá. Eu não tinha, na época, um salário de Marajá. Mas o que ocorre? O Collor vence a eleição. E a partir daí o Banco do Brasil inicia um processo de adequação da sua curva salarial ao mercado. O que significa isso? Achava-se na época que a curva salarial dos servidores do Banco do Brasil estava muito superior à do Bradesco, por exemplo. Então era preciso adequar essa curva ao pessoal do Bradesco. E esse processo tem início de uma forma, para o banco, bastante exitosa. Em 95, o Banco do Brasil começa um processo que serve de inspiração para o governo federal implantar o SIDEC, que é a tal da pirâmide forçada. Ou seja, o que é pirâmide forçada? Manter na base da pirâmide um quantitativo expressivo de servidores e a cada degrau dessa pirâmide você vai afunilando cada vez mais a situação. E o Banco do Brasil, na época, era quase que um cubo a estrutura de cargos e salários do banco. Então foi necessário, então, promover alguns cortes, aparar umas arestas de tal forma que algumas peças ficaram dispensáveis. Ou seja, o banco, então, promove um PDV e, a partir daí, uma sequência de plano de demissão voluntária. O ruim do PDV não é só o desgaste emocional que ele te causa. Você tem que tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, tem um remorso pela decisão não tomada. Mas é o fato de ficar. Você fica numa instituição que você já foi descartado pela instituição. Ou seja, o pior sentimento que você pode ter dentro de uma organização é o sentimento de não pertencimento àquela organização. E foi isso que o Banco do Brasil fez de uma forma extremamente exitosa para o banco. O Banco do Brasil hoje está muito diferente do Banco do Brasil, na época que eu trabalhei lá. Mas o fato é que cerca de 50, no dado que eu tive com o pessoal lá do Banco do Brasil, então de 60% a 70% dos servidores que entram no banco hoje sairão nos próximos 5 anos. Então o banco ele tem uma rotatividade extremamente grande. E há 2 anos atrás, eu caminhando pela Superquadra, dou de cara com uma reportagem do Correio Brasiliense sobre os tais dos sangues azuis. Confesso a vocês que fiquei tranquilo. Bom, a questão aí do corporativismo. Eu entendo que a nossa carreira talvez seja uma das coisas menos corporativas que eu tenha visto até hoje
nos meus 55 anos de idade. Eu nunca vi uma carreira tão desunida quanto a nossa. E isso é extremamente ruim. Essas discussões, porque a SOF está assim, porque a SPI está assim, o PPA não serve para nada, isso acaba se voltando contra algumas pessoas e é uma fonte de desunião da carreira. Então eu vejo isso com muita preocupação. Um certo corporativismo ele faz bem. Evidentemente que não podemos ter um corporativismo dos médicos, mas o corporativismo sempre é um bem. Eu estou fazendo a minha apresentação aqui, estou querendo me ater mais à questão aqui das demandas da sociedade, como é que um cidadão vê a nossa atividade. Tem uma informação aí que a gente observa que, apesar desses avanços que o país teve, o Brasil ainda é muito desigual. Né? Nós tivemos avanços principalmente na área social, extremamente relevantes nesses últimos 10 anos, mas a linha de base era muito ruim. Então, assim, nós temos uma saúde precária, nós temos uma educação precária, nós temos um PIB irrelevante. E uma pergunta que o cidadão pode fazer: por que remunerar tão bem determinadas carreiras para essa prestação desse tipo de serviço? Então, essa é uma questão que eu queria trazer para a reflexão de vocês e nossa. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que me chamou muita atenção, foi o que aconteceu aí no período de junho, julho, com esses protestos que ocorreram aí principalmente nas capitais do país. Eu li diversos artigos sobre esse tema, e um que me chamou bastante atenção foi de um filósofo francês, que eu esqueci o nome dele, e que ele capta algumas coisas bastante interessantes que estão acontecendo com essa geração, que uma hora se chama Y, se chama Z, que é uma proposta que vem muito em função daquilo que a gente poderia, que alguns analistas chamam de estética da funcionalidade. O que é isso? O desenvolvimento tecnológico, ele parte hoje muito em função da necessidade do usuário. Ou seja, tudo que você faz, que esse pessoal, essa geração, que eu estou chamando de geração de Steve Jobs, está fazendo, é pensando no usuário. Como é que eu levo a informação até o usuário? E é uma geração que, de certa forma, promove uma espécie de uma contração do espaço-tempo, de tal forma que tudo é aqui e agora. É uma geração do hiperconsumo, mas que, ao mesmo tempo, traz uma coisa muito interessante, que é uma proposta de uma horizontalização, uma proposta que se aproxima muito de uma democracia direta, mas que, ao mesmo tempo, tem algumas dificuldades em lidar com a informação. Para você pegar uma informação e aquilo virar conhecimento, você precisa passar por um processo de análise dessa informação. E essas pessoas estão sendo bombardeadas por uma quantidade impressionante de informação, sem ter tempo de fato, configurar essa informação como um processo de conhecimento. E isso acaba desencadeando numa visão, muitas vezes, carregada de preconceitos, que é o que a gente vê muito nesses comentários que surgem em qualquer artigo da internet. E o preconceito é a antessala da violência. E o que acontece? A meu ver, a gente teria uma obrigação de que a informação que o governo está passando, que o Estado está passando à sociedade, ela já precisa estar bastante mastigada. Ou seja, ela precisa já estar quase no nível já do conhecimento. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, assim, como é que seria o CIAF, por exemplo, na visão do Steve Jobs? Vamos entregar o CIAF para o Steve Jobs e vamos ver. Steve, o que você faria se vivo estivesse com o CIAF? Bom,
provavelmente ele criaria um aplicativo que do nosso próprio celular a gente acessaria e vamos ver como é que ele trataria, né, uma informação, por exemplo, assim, vamos supor que no PPA ou na Lua tenha lá implantação do Hospital X. Como é que o Steve Jobs trataria, buscaria algum conhecimento a respeito do andamento dessa obra? Aqui no celular mesmo, eu digitaria aqui Hospital X. Provavelmente ele já me remeteria para uma coisa georreferenciada, de preferência online, onde eu daqui mesmo já veria o estágio da obra, já veria as pessoas que estão lá trabalhando, me proporcionaria um tour virtual pelo futuro do hospital, me daria algumas informações lá, qual é o custo disso, quando é que isso vai ser entregue, quando é que isso vai estar funcionando. Se o hospital estivesse funcionando, certamente ele já me diria lá quais são as especialidades daquele hospital, quanto aquilo efetivamente custou, e provavelmente um link lá assim, agende aqui a sua consulta. Vamos fazer essa mesma pergunta para o analista de planejamento e orçamento. O que a gente faz? Como é que está o estágio da obra tal? Invariavelmente a gente produz uma planilha. Vou pedir ajuda aí ao pessoal do orçamento. Então, que colunas tem essa planilha? Tem lá lei, crédito, empenho, liquidado, pago, e um dos 8 ou 9 tipos de restos a pagar. Finalmente, lá um percentual razoável para qualquer obra, que é 50%. Observe o seguinte, esse tipo de informação que nós estamos dando à sociedade, a meu ver, não serve mais. A meu ver, esse tipo de informação, ele está, de alguma forma, fomentando ou ajudando a fomentar essa violência que a gente está vendo aí. Esse nosso discurso não serve mais. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui é que me surpreende muito esse apego que a gente tem à lei. Eu comecei na SPI, no setor elétrico, e depois eu fui para a área ambiental. A quantidade de lei e regulamento e norma que existe no setor elétrico, que existe no setor ambiental, é simplesmente impressionante. Se você pegar o setor elétrico, o setor ambiental e a legislação tributária, é até surpreendente que alguma pessoa no país invista no setor elétrico. Porque é algo que eu, sinceramente, não consigo entender a que ponto que nós chegamos. Muito em cima da minha formação, eu tentei aplicar alguns tópicos da teoria do caos ao nosso desordenamento jurídico. Né? O que a teoria do caos prevê? Que, mesmo diante da mais absoluta desordem, você encontra uma ordem. Não é isso que a gente observa nesse ordenamento jurídico brasileiro. É impressionante o nosso apego à lei. E uma lei que acaba, que é uma coisa que eu poderia chamar aqui de um poder legiferante, né? Que é o poder que está acima do poder executivo, judiciário, legislativo, e que, de certa forma, imobiliza todos nós. Então, esse é um ponto que eu acho que valeria a pena a gente discutir, porque isso acaba levando a um fazer por fazer. Se você pega determinadas atividades nossas e se pergunta, por que eu estou fazendo isso? O que eu fiz no ano passado, que uma lei determina, e assim vamos. Bom, depois dessa introdução, eu queria então entrar. Evidentemente que eu me ative muito aqui as questões que são mais relacionadas à carreira. Esses dois primeiros aí têm a ver com esse apelo que eu estou fazendo aqui à nossa união. Eu acho que uma carreira dividida será sempre uma carreira enfraquecida. E essas críticas que a gente faz, seja a SPI, seja a SOF,
e aos próprios instrumentos que a gente usa, eles acabam se voltando contra nós mesmos. Então eu entendo que há um momento em que a crítica é pertinente, que é um momento em que a crítica faz sentido. Mas a partir de determinado momento, a persistência dessa crítica a uma decisão que há muito tempo já está tomada, me parece uma perda de tempo e um complicador a mais para a nossa carreira. Acho que nós precisamos ter uma redefinição dessa competência, tanto de analistas quanto de técnicos, e uma simplificação e transparência desses instrumentos que a gente utiliza. Bom, a partir dessas necessidades, o que, a meu ver, seria o grande produto nosso, tanto de técnicos quanto de analistas de planejamento? Basicamente, o que nós deveríamos oferecer é conhecimento. Conhecimento que eu estou dizendo em um sentido bastante amplo, não só de políticas setoriais, como de metodologia de elaboração, implementação de planos, de planejamento territorial, de construção de cenários, de instrumentos de participação e controle social, conhecimento de mecanismos de financiamento, inclusive os extras orçamentários. Eu acho muito limitada essa visão do pessoal de orçamento de ficar só com a questão orçamento da União. Eu trabalho com uma área hoje na SPI que há uma quantidade impressionante de fundos, falando aqui especificamente da área ambiental, que não são utilizados, que não são... O Fundo Amazônia, por exemplo, tem 1 bilhão que o governo da Noruega disponibiliza. Cerca de 20% disso foi utilizado. Então, assim, existe uma série de mecanismos que vão além do orçamento da União, que eu entendo que o pessoal de orçamento deveria se apropriar mais desses fundos e de fazer outras propostas que, a meu ver, podem ser determinados projetos e atividades. Eu esses dias estive conversando, anteontem eu conversando com o secretário de um ministério, e ele estava atrás de dinheiro e de mais DAS para uma determinada infraestrutura que eles querem construir. E eu fiz uma pergunta para ele muito básica: por que essa estrutura não pode ser por intermédio de uma concessão? A pessoa simplesmente não sabe responder. Então, esse tipo de abordagem, assim, o que pode ser feito via concessão, o que pode ser tratado através de outras iniciativas, o que a própria iniciativa privada pode fazer em relação a esse projeto, a essa atividade? Essa pergunta, geralmente, pelo que eu percebo, nem sempre é respondida pela área de orçamento. E conhecimento aí para debater sobre a viabilidade e a qualidade de projetos, sinergias e conflitos entre eles. Ou seja, não basta para a gente ficar com essa visão muito setorializada, porque determinadas intervenções que o Estado faz em determinado território, ela tem implicações em outras áreas. Então, esse conhecimento mais abrangente, tanto pelo pessoal de planejamento, quanto pelo pessoal de orçamento, dos impactos que aquela medida vai ter no território, me parece ser um conhecimento extremamente relevante para a nossa atividade. Bom, o slide seguinte, em função daquele conhecimento que eu acho que as pessoas da nossa carreira deveriam ter, é criar um canal de comunicação com o núcleo decisório. Eu observei pelo trabalho que a SECOR fez que menos de 20% dos analistas e técnicos que estão nas áreas setoriais de planejamento têm acesso de uma forma mais sistemática ao núcleo decisório. Evidentemente que isso, sem o planejamento, sem um patrocínio político, ele não serve para absolutamente nada. Essa proposta, ela abarcaria essas dimensões que eu estou descrevendo aí, esse diagnóstico da política setorial, as restrições que existem,
as pactuações e arranjos que estão em operação e que podem ser feitos, isso vai nos demandar um certo conhecimento daquilo que está sendo feito no nível de estados. Acharia interessante a gente substituir a palavra orçamento pela palavra engenharia financeira. Ou seja, diante de um projeto, qual é a engenharia financeira mais adequada a respeito que viabilizaria esse projeto? E um tópico aí mais relevante, que seriam os subsídios para a comunicação, que são as redes sociais. Bom, passa para mim. Próximo. E a quem caberia o protagonismo para essas mudanças que eu estou sugerindo aqui? Eu creio que aos próprios analistas e técnicos da área de orçamento e gestão. Eu entendo que é a carreira que tem que se mobilizar para que haja, de fato, uma mudança que venha dar nos colocar em um outro patamar em relação ao ciclo, à situação em que a gente está hoje. Eu queria ir para o último slide, retornar aí um pouco a questão da violência. E fazer um apelo aqui para a não violência. Eu entendo que, a partir dessa reflexão aí, o que eu quero com isso? Existe aí esses mascarados, né, com uma violência que nos assusta muito. Mas até que ponto o Estado não incentiva, de alguma forma, essa violência? Eu acho que o Estado que precisa de uma ONG para dizer à sociedade como que ela está gastando o dinheiro que arrecada da própria sociedade, é um Estado que está incentivando a violência. Um Estado que fornece um serviço público de transporte em que as pessoas ficam como sardinhas dentro de uma lata de sardinha, é um Estado que está incentivando a violência. Um Estado que obriga uma pessoa a esperar 6 meses, 1 ano, para fazer um exame, uma tomografia, é um Estado violento, ainda que seja um único caso. Então é com esse apelo à não violência dos dois lados que eu encerro a minha fala aqui. Obrigado.